Evangelho, quinta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, tinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos, no meio dos tormentos. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro por sua vez os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feira da segunda semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva até o Evangelho de São Lucas. Estamos no 16º capítulo e acabamos de ouvir a parábola de Lázaro e o rico. E no Evangelho de hoje, Jesus nos fala sobre o tempo em que os homens enfrentarão a justiça diante de Deus. Lázaro, durante uma inteira vida, sofreu e teve por si apenas a consolação que vem de Deus. Enquanto o rico, cujo nome não sabemos, buscou nessa vida as consolações e as satisfações, ignorando tudo aquilo que Deus lhe havia dito através da lei e dos profetas, ou seja, tudo o que Deus dispôs para que ele encontrasse a verdadeira vida, ele ignorou. Viveu a vida que julgava ter encontrado. Uma vida dedicada às próprias satisfações, ao prazer da própria vontade, sem olhar ninguém à sua frente, tanto que um homem necessitado da caridade e da misericórdia estava às suas portas e ele o desprezava todos os dias. A escolha feita por ele tem uma consequência, pois tendo vivido assim, ignorou o que o Senhor lhe disse, e não apenas isso, escolheu viver distante de Deus durante toda a sua história. Agora que se encontra nas penas do inferno, o texto nos mostra que a luz de Deus chega às profundezas do inferno, pois de longe ele vê e fala, o que significa dizer que Deus de fato
não tem lugar onde não brilhe a luz de sua presença. Salmo 138, até nas profundezas do inferno, dos abismos, ali brilha a luz da caridade, a luz de Deus, a vida que vem de Deus. E isso é um tormento para aquele que não perdeu a sua consciência, não perdeu a sua memória, nem a habilidade de raciocinar, nem a razão. Então ali está uma verdade importante para nós. Olhando, ele reconhece quem é Lázaro e pede piedade e misericórdia por si. Só que ele, por uma vida, não escolheu a misericórdia. E, na verdade, não é um pedido de arrependimento, mas é, mais uma vez, um constrangimento para que a sua vontade seja feita. Porque se ele tem a consciência e a memória, sabe muito bem o que fez, o que quis e o que não pode ser. Mas mesmo assim insiste contra a vontade de Deus, ou seja, contra o que Deus estabeleceu. E com muita paciência, o Senhor lhe recorda as coisas, a escolha que ele fez e o repúdio que ele teve a esses gestos, não escolhendo em vida viver esses gestos, nem viver a consequência deles em sua vida. É fato. Então, Abraão o priva disso, ou seja, não porque lhe penaliza, mas porque foi a escolha que ele fez. E depois disso ele vai pedir então que seus irmãos possam ser assistidos por uma visita de alguém que volta dos mortos para lhes advertir. Por um instante pode parecer um ato de caridade para com os irmãos, mas observem a delicadeza. Na verdade é um protesto contra a vontade de Deus. Aquele que nunca fez a vontade de Deus, agora parece desejar fazê-la, mas na verdade não a deseja. Porque quando Deus diz, eles têm Abraão e os profetas, assim como ele também teve, né? Ele rejeita a oferta de Deus, dizendo não. Abraão e os profetas não. Se um morto vier, aí sim. Então, nem mesmo ali ele aceita a vontade de Deus e o que Deus lhe fala. Deve ser sempre segundo a sua vontade e o seu modo de ver. Então isso mostra o efeito da soberba da alma condenada. Ele não chora pedindo a Deus misericórdia para ajudá-los a acreditar através da lei dos profetas. Ele repudia o que Deus lhe diz, tentando impor o que ele quer. E o Senhor lhe mostra o quão tolo ele é ao falar daquele modo. Mas uma tolice que lhe custou a sua eternidade e pode custar também aquela de seus irmãos. Uma alma que se obstina contra Deus pode por fim obstinar-se por uma inteira eternidade. Peçamos ao Senhor que renove hoje a nossa fé, que renove a nossa esperança e que jamais, Senhor, venhamos a deixar de cumprir a vossa vontade e de fazer o que é agradável aos vossos olhos. Defendei-nos, Senhor, de nós mesmos, renovai a nossa fé e a nossa total confiança. Ontem celebramos São José. No Evangelho, São José não diz uma única palavra, porque toda a sua vida é o cumprimento, é o agir da vontade de Deus. Tudo o que São José faz é exatamente o que o Senhor lhe confiou e lhe pediu. Que o nosso coração seja como o coração de São José, pronto a ouvir e a colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria e São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.